A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, juntamente com a sua família. E seja bem-vindo, você que chegou nesse vídeo. De alguma forma, esse vídeo chegou até você. E aqui eu compartilho a palavra de Deus, a boa notícia que é o Evangelho. E hoje, com a ajuda de Deus, vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 9, o título A Transfiguração, do versículo 1 até o 13. Pega a sua Bíblia e vamos juntas. Dizia-lhe também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como a neve, tal como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitado dos mortos? Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Até aqui, gente. Interessante que Jesus chamou 12 discípulos. Na verdade, uma multidão o seguia, muitos discípulos. Mas ele escolheu 12 para compartilhar seus ensinamentos, a sua mensagem, para que esses 12 levassem a sua mensagem para outras pessoas, como até hoje. O Senhor chamou eu, chamo você, ou vai chamar você, para que você alcance pessoas que só você pode alcançar. Só pessoas que só eu posso alcançar. Então, o Senhor repartiu o seu ministério, o seu chamado, a sua boa notícia com nós. E no meio dessa multidão, ele separou 12 para andar com ele. Porém, em várias ocasiões aqui na palavra nos relata que ele sempre tinha intimidade com 3. E como acabamos de ler, que ele chamou Pedro, Tiago e a João e levou a sós em particular a um monte, a um alto monte, e transfigurou-se diante dele. Jesus mostrou quem realmente ele era ali naquele monte, simplesmente só para os 3 que ele tinha a proximidade, que ele tinha mais comunhão, que ele confiava. Antes disso, no capítulo 9, aqui no versículo 1, né? Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Olhando aqui friamente, todos os apóstolos morreram. E o reino de Deus
Alguém pode ler essa palavra sem entendimento e dizer, mas o reino de Deus não veio com poder ainda. Então Jesus mentiu aqui nessa passagem, aqui nesse ponto. E eu lendo essa palavra pela primeira vez, eu questionei, eu falei, mas como assim? Todos eles morreram, não tem nenhum discípulo ainda desses que, quando Jesus falou essa palavra, que ele disse, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Mas, quando eu fiz esse questionamento, eu lendo o livro de Apocalipse, e Deus mostrou o final dos tempos, mostrou o reino de Deus chegando com poder para João. Ele foi o único discípulo que não morreu executado, não morreu como um mártir. E ele viu na revelação do livro de Apocalipse, ele deixou escrito como que seria a volta de Deus, o reino de Deus com poder. No livro de Daniel também relata isso. Então Deus mostrou para eles, talvez mostrou para outros, e eles não escreveram, ou escreveram outros livros, mas na Bíblia o que eu percebo que foi Daniel e João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse, que eles tiveram essa visão do final dos tempos, do poder de Deus, do reino de Deus com poder. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que Jesus fala tem sentido, ainda que na nossa limitação nós não podemos compreender, nós não alcançamos a grandeza da mente de Cristo. Mas o que podemos conhecer está revelado nas Escrituras. E nem tudo ainda foi revelado, ou nem ainda o que podemos conhecer de Deus está nas Escrituras, porque ela é o poder de Deus que opera em nós. E aqui, Jesus trouxe essas pessoas. E eu coloquei no meu coração, acredito que Deus colocou no meu coração, mas eu leio a Bíblia querendo entender os porquê, querendo entender como o Senhor Jesus, quais eram os seus comportamentos, como ele agia com a pressão da sociedade, de um povo que o afligia, como ele lidava com as dificuldades da vida e com os problemas ou com as soluções. Eu tenho esse olhar, eu procuro ler a Bíblia com esse olhar. Tem outros olhares também que eu gosto de ler, mas eu gosto de entender os porquês. E eu te convido a analisar a Bíblia, porque se você vê isso, sempre tem detalhes. Jesus deixou rastros, detalhes de como devemos se comportar, como ele se comportava. E aqui Jesus, como eu comecei falando aqui, uma multidão seguia, ele chamou para perto dele 12, mas ele tinha proximidade com 3. E a palavra diz que tinha um que ele mais amava, mas esse um que ele mais amava foi o próprio apóstolo que disse. Então, Jesus chamou esses 3 para ir no monte. E aqui eu quero falar para você, não confie em todo mundo. Selecione as pessoas que você vai compartilhar os seus planos, porque a multidão não está nem aí para você. Até as pessoas que você considera e que você acha que valoriza você, também não estão nem aí para você. Até desses 3 aqui, que eu falei para vocês, 2 fugiram, um negou e só um ficou no pé da cruz, que foi esse discípulo amado, que viu o poder de Deus, que foi João. Ele ficou junto com a mãe de Jesus e perseverou ali com Jesus na cruz, ficou ali por certo orando, pedindo a intervenção de Deus, mas tudo aquilo era um propósito que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele veio para fazer aquilo, mas o João ficou. Então, tome cuidado com quem você conta os seus planos, os seus projetos, porque tem pessoas que ele está preparado para chorar com você na sua desgraça, mas ele não está preparado para te ver na glória. Bem, não está preparado para ver Deus te abençoar, não está preparado para ver Deus te entregar as promessas na sua mão. Então, selecione as pessoas, olhe o comportamento das pessoas,
o comportamento, os gestos, os olhares, as falas, o que as pessoas falam de você quando você não está. Sempre escapa uma fofoca e as pessoas se denunciam. Quando você coloca no seu coração em buscar a verdade, estar na verdade, o Senhor de algum caminho ele te faz, ele parece que ele permite as pessoas se autodenunciarem o que elas pensam sobre você. Então, não confie em todo mundo. Seja prudente como a pomba, mas seja, como que diz a palavra? Seja prudente como a pomba, mas astuto como a serpente. Ou seja, tenha perspicácia. Não é que você vai ter uma maldade, mas você tem que desconfiar de tudo. E quando tiver esse filtro de desconfiança, de pessoas que querem se aproximar de você para só te derrubar, só colher aquilo que Deus falou para você e querer destruir sua história por inveja, por mentiras, por fofoca. Não confie nas pessoas. Jesus Cristo deixa claro isso daqui, ó. Se nós olhar, ele só levou 3 para verem a sua glória verdadeira. E aí, olha que interessante. Quando eles chegaram lá nesse monte, os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra o poderia branquear. Olha que interessante. As vestes do cordeiro são brancas, de maneira que ninguém pode lavar igual. Nem essa tecnologia dos produtos que são vendidos por aí não limpa como só algo limpa as nossas vestes, que é o sangue do cordeiro. O sangue dele lava, limpa todo pecado, toda sujeira, toda imundícia do mundo, todo vício, todo pensamento maldoso, toda carnalidade. O sangue do cordeiro, se você permitir, ele te lava. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você faz, não importa o que você fará. O sangue do cordeiro, havendo o seu arrependimento, com sinceridade, pedir para ele te lavar, ele lava suas vestes. E aí apareceu ali de uma forma, né? Que os discípulos aqui pensaram que Elias e Moisés haviam ressuscitado e bateram um papo ali com Jesus. E o Pedro, seus amigos ali assombrados com o que estava vendo, porque eles sabiam que aqueles homens não era para estar ali, eles eram de outra geração. Como que eles estavam ali? Como que Jesus resplandecia mais do que a neve, mais do que qualquer coisa branca? Então, algo espiritual estava acontecendo ali. E pior dessa visão toda, uma nuvem chega, cobre eles com a sombra e diz: Esse aí é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, o próprio Deus quer que nós escutemos as palavras de Jesus. E não só escutemos, não só ouvirmos, nós viver a palavra de Jesus. Desculpa, gente, tô melhorando de uma gripe. E depois eles olharam em volta e só viram Jesus e eles. E eles desceram do monte e Jesus ordenou a que ninguém contasse até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então, olha que interessante. Jesus confiou a esses homens ver algo sobrenatural, ver algo que não era normal, não era todo dia que se via isso, pessoas do passado. E Jesus pediu um segredo. Pediu um segredo. Uma maneira de testar as pessoas, a fidelidade das pessoas, é peça segredo. Pega algo que você. Algo bobo, que nem precisa ser verdadeiramente um segredo seu, mas conte para algumas pessoas. Conte para algumas pessoas que você acha que você confia, né? Conta um segredo e fala essa palavrinha mágica. Não conta para ninguém. Parece que essa palavrinha ela desperta.
a ânsia de contar uma fofoca, de contar algo que alguém te contou. Parece que essa fala, não conta para ninguém, desperta, tira a paz da pessoa ao ponto dela ter que espalhar uma mentira, ter que falar ou ainda que seja uma verdade. Ela tem prazer de contar aquilo que alguém pediu um segredo. Faça isso e você vai ver quem realmente são seus amigos, em quem você pode confiar. E Jesus pediu para esses homens. Ele levou eles para a intimidade, para ver algo não normal, que não era normal, e pediu o segredo. Por certo, eles conseguiram, né, fazer isso. Mas entre eles ficaram falando, né, entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos, e interrogaram Jesus, né, sobre Elias, e Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, está escrito. Dizem que João Batista era a encarnação, ou sei lá como posso falar, me falta palavras, entendimento e conhecimento, mas já vi pessoas dizendo que o João Batista era o Elias falando. Outros dizem que o Elias e Moisés é o Antigo e o Novo Testamento, mas é verdade que existe mistério entre o céu e a terra. Mas de uma coisa eu venho para te falar: aprenda com os ensinamentos de Jesus. Ande pelos ensinamentos de Jesus. E principalmente, lave as suas vestes no sangue de Jesus, porque ele livrará a sua alma da perdição, da condenação, mas te levará para a liberdade, te levará para a glória de Deus. Não é só num lugar que pensamos que é o céu ou o inferno, é você ter liberdade de adorar a Deus na beleza da sua santidade aqui nessa terra, sendo livre de vícios, livre de falsos amigos, livres da sua própria carnalidade, dos seus desejos que faz mal para você mesmo. Que você acha que os seus vícios, que aquilo que você acha que é bom para você, tá te fazendo mal e tá te matando aos poucos. Mas que essa esse sangue precioso venha lavar as suas vestes e deixar você resplandecente ao ponto que nenhuma lavandeira, nenhum sabão em pó, nenhum Vanish, nenhuma desses algo da terra venha limpar a sua veste espiritual. Que Deus quer fazer um concerto com a sua vida. Deus quer fazer uma nova aliança com você. Eu te desejo que você encontre esse sangue precioso, que você creia no seu coração, que você confesse com a sua boca que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e está preparado para lavar suas vestes. Um beijo no seu coração, tamo junto. Se inscreva aí no canal, tá bom? Envia para alguém essa palavra e escolha com quem você vai andar. Não confie em todo mundo. Tem sorrisos, tem elogios, tem palavras de Deus te abençoe que não querem ver a sua benção, mas querem atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida. Tenha prudência, tenha discernimento, tenha sabedoria, porque Deus te mostrará quem está com você e quem está contra você. Tamo junto.